Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal NEP São Paulo. Meu nome é Ricardo Ferreira, eu falo aqui da cidade de Ribeirão Preto, sou membro do NEP SEAC. Nós vamos dar continuidade à leitura e às reflexões do Livro da Esperança, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje a lição é de número 50, que tem como título Conceito do Bem. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Jesus, Mateus 5,48. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Toda vez que ouças alguém se referindo ao bem ou ao mal de alguém, procure discernir. Conheces o amigo que escalou a eminência econômica, à vista da facilidade com que maneja a moeda, a quem o veja muito bem situado nas vantagens materiais. No entanto, via de regra, se lhe radiografasses os sentimentos, nele encontrarias um escravo da inquietação detido em cadeias de ouro. Assinalas o homem que alcançou a respeitabilidade política. Tão logo surge no vértice da administração, há quem o veja muito bem colocado nos interesses do mundo, mas, frequentemente, se lhe fotografasses as telas do espírito, nele surpreenderias um Marte de cerimônias e banquetes, constrangido entre as necessidades do povo e as exigências da lei. Admiras o companheiro que venceu as próprias inibições, elevando-se à direção do trabalho comum, à face da significativa remuneração que percebe. Há quem o veja muito bem posto na esfera social. Contudo, de maioria das vezes, se lhe observasses as mais íntimas reações, nele acharias um prisioneiro de sufocantes obrigações, sem tempo para comer o pão que assegura aos dirigidos de condições mais singelas. Elogias o cientista que fornece ideias de renovação e conforto. Ao fitá-lo sob os laures da popularidade, há quem o veja muito bem classificado na galeria da fama. No entanto, quase sempre, se lhe tateássemos a alma, por dentro, nele surpreenderias um atormentado servidor do progresso, clamando ansiosamente por simplicidade e repouso. Reajustemos, assim, o conceito do bem diante da vida. Em muitas circunstâncias, o dinheiro suprime aflições. A autoridade resolve problemas. A influência apara dificuldades e a cultura clareia o caminho. Por isso mesmo, toda pessoa que obtém qualquer parcela mais expressiva de responsabilidade e destaque, mostra-se realmente muito bem para combater o mal e liquidá-lo. Entretanto, caso venha a utilizar-se dos bens com que a vida lhe enriquece as mãos, apenas para cuidar do bem de si mesma, sem qualquer preocupação na garantia do bem devido aos outros, seja onde seja, semelhante criatura estará simplesmente bem mal. Emmanuel. O benfeitor, nesse texto, ele chama a nossa atenção para aferirmos o nosso conceito do bem. Conceito do bem diante da vida. Diante da vida é uma questão a se pensar. Vida é a minha presente existência? É essa que eu estou exercendo, encarnado no planeta Terra? A doutrina espírita nos ensina que a verdadeira vida é a somatória do nosso trânsito enquanto espíritos no mundo material e no mundo espiritual. Esse trânsito, esse vai e vem, essas idas e vindas, nos faz evoluir
nos faz crescer espiritualmente. Essa é a nossa vida. Nossa vida é a somatória de dois momentos: experiências na carne, na matéria, e experiência espiritual. E Emmanuel vem nos trazer 4 exemplos de situações que está experimentando o espírito encarnado, situações materiais onde nós nos entendemos como bem, estando bem, ou a nós mesmos, ou observarmos uma situação, vamos dizer que aquela situação, aquele indivíduo, aquela pessoa está bem. No seu primeiro exemplo, ele nos traz uma pessoa que materialmente está bem situada. É uma pessoa que tem tudo aquilo que o dinheiro possa lhe proporcionar. Então nós dizemos, essa pessoa está bem. Ou eu estou bem, materialmente não me falta nada, eu estou muito bem. O nosso segundo exemplo que ele nos traz é aquela situação em que um indivíduo alcança politicamente o alto da pirâmide, o alto das expressões. Então, quando nós vemos uma pessoa que tem proeminência política, está bem politicamente, exerce um cargo político, nós dizemos está bem, aquela pessoa está bem, é um político, é um senador, é um deputado, é um presidente, é um governador, é um prefeito, está bem. Então, aos olhos humanos, ele está numa condição boa, está bem. O nosso terceiro exemplo, ele nos traz uma questão do crescimento social. Um indivíduo que vem de classes sociais mais baixas e alcança uma posição de destaque social através do seu trabalho. Numa situação que poderíamos dizer, a pessoa entra a trabalhar numa empresa, num cargo modesto, e com o passar dos anos, fruto do seu trabalho, do seu esforço, ela chega a ocupar cargos de direção e de presidência de uma empresa, enfim, de uma indústria. Ela está bem. O posto social que ela ocupa, ela está bem. Vamos conceituar como estando bem. O quarto exemplo é aquele exemplo da área do intelecto, da ciência, do estudo, aonde o espírito, ele encarnado, ele alcança pontos de destaque, é bem classificado, alcança a fama nos meios de desenvolvimento de tecnologia, de ciência, de forma que alcança também um bom conceito, e nós vamos dizer que está bem nessas condições. Esses 4 exemplos, ele nos dá como condição humana, condição do espírito encarnado, e nos convida, nesse momento, a fazermos um mergulho, penetrarmos no íntimo, na alma, de cada uma dessas situações, e nós vamos ser convidados a nos colocar frente a frente com a nossa consciência. E nesse momento, nesse mergulho, nessa ida profunda, e ao nos colocarmos frente a frente com a nossa consciência, ele vai dizer que cada um dos exemplos vão se confrontar com algo que vai lhe inquietar, lhe constranger, lhe sufocar, lhe atormentar, vai lhe perturbar. Nós vamos ser perturbados. Por quê? Porque nesse momento em que estamos frente a frente com a nossa consciência, nesse mergulho íntimo, nós nos deparamos com algo que acendemos essa luz, clareamos essa nossa estrada, como se houvéssemos numa viagem onde a neblina nos impede a visibilidade, essa visibilidade é curta, e quando examinamos nossa consciência, acendemos esses faróis. Essa neblina é dissipada, nossa visão se aumenta e nós nos deparamos com as leis de Deus. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, ao nos depararmos com as leis de Deus, com as leis naturais, aquilo que nós sentíamos que estávamos bem, já não estamos bem, passa a nos incomodar, a nos inquietar, a nos constranger, a nos sufocar, a nos atormentar. Então nós somos convidados,
convidados a começar a agir dali para frente, uma vez que enxergamos essas leis escritas, impressas na nossa consciência, como homens de bem. Homens de bem e que vamos ter que pôr em prática essas leis, as leis naturais, as leis de Deus, a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. A segunda citação evangélica que abre esse texto, do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, essas três leis, nós vamos ter que colocá-las em prática e cumpri-las com pureza de sentimento. Não como escambo, como troca com Deus, para conseguirmos benefícios e para que possamos conseguir estar bem diante da vida, como diz Emmanuel, mas com pureza, realmente porque nos sentimos incomodados. E aí vamos levar justiça aonde haja injustiça humana, vamos levar amor aonde não haja o amor humano, vamos levar amor ao próximo e vamos agir de maneira caridosa. Agora, estando eu bem materialmente, não é a caridade material que está em jogo. Essa caridade com pureza é a caridade conforme a entendia Jesus. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão para com todos, de forma indiscriminada. E isso nós só vamos poder praticar essa caridade, não é através de transferência bancária, não é no conforto da empresa, não é no conforto do meu lar, mas sim a campo, convivendo, estando em sociedade, estando ombro a ombro com os meus pares. Aí sim eu vou poder praticar, vou poder ser justo, aplicar a justiça, corrigir as injustiças humanas, eu vou poder dar amor e vou poder ser benevolente, indulgente e perdoar. Na prática, no campo da prática. E é óbvio que a primeira citação evangélica, sede vós perfeitos, como perfeito é nosso Pai que está no céu, Ele nos dá lei, Ele nos escreve na consciência as suas leis perfeitas. Então, em praticando essas leis, estamos sendo perfeitos. Perfeitos com as nossas limitações. Um Pai perfeito nos dá leis a serem cumpridas, leis perfeitas. Em praticando, Jesus nos diz: somos perfeitos, estamos sendo perfeitos, estamos multiplicando aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus coloca na nossa consciência. Então, essas duas citações evangélicas vão fazer com que, mergulhando na nossa consciência, confrontando a nossa consciência durante um momento material, de experiência material do espírito, nós vamos certamente dar um passo, fazer com que essa viagem realmente seja de algumas léguas e não estarmos estacionados com uma visão curta e estando bem. Nós vamos estar multiplicando aquilo que é estar bem aos olhos do mundo na condição de espíritos. E aí caminharmos e evoluirmos. Dessa forma, em havendo um único espírito em sofrimento no planeta Terra, nós com certeza vamos nos sentir incomodados. Nós não vamos estar por completo plenos, realizados. Onde quer que haja, fora do alcance dos nossos braços, a nível planetário, um espírito em sofrimento, em dor, nós vamos querer alcançá-lo, para levar a ele justiça, amor e caridade, com pureza de alma, com pureza no coração. Então, Emmanuel pede um reajuste do nosso conceito do bem-estar e do bem-fazer,
do bem do espírito encarnado, vivendo essa experiência, limitado, preso ao corpo, para o bem do espírito pleno, que nós temos que acessar. E aí ele nos convida para mergulharmos no nosso íntimo, na nossa consciência. Que nós possamos ser perfeitos, seguindo as leis perfeitas de Deus, e que possamos caminhar na tentativa de sermos homens de bem. E aí, com esse conceito do bem, reajustar a nossa trajetória rumo à evolução, que é o que nos reserva os desígnios divinos. Muito obrigado a todos e até uma próxima.